Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Grazi Suriano e criei este canal para compartilhar com vocês todo o meu processo de imigração para Portugal. O vídeo de hoje está um pouco diferente. Tá mais bonito. Estou num outro cenário e estou acompanhada. Esse aqui é meu marido, meu cônjuge. Se apresente. Eu sou o cônjuge dela. E essa aqui é a Diana e essa aqui é a Belinha. Você tem... Olha aí, amor. Você para, Diana. Vocês têm pedido muito aí nos meus outros vídeos. Sim. É para me falar como que é o processo para levar pet para Portugal. Eu falei que eu iria trazer aqui para vocês. Nós vamos em setembro e nós vamos levar essas duas mocinhas que estão aqui. E aí eu trouxe meu marido para falar um pouco mais sobre o processo. Eu fiquei por conta da nossa documentação de visto e ele ficou por conta da documentação e do processo para poder levar elas. Então ele vai falar um pouquinho como que funciona. Então, pessoal, vocês precisam ter em mente algumas questões específicas, tá? Demora, existe um prazo mínimo e é um prazo longo. Não é barato e também é um pouco burocrático. Inicialmente pode até parecer um pouco confuso, só que à medida que você vai fazendo os passos necessários, aí as coisas vão ficando mais claras, tá bom? Vamos fazer aqui um resumo no início para vocês terem ideia do que vocês vão precisar e aí no decorrer do vídeo a gente explica detalhadamente cada coisa, tá? Microchip, vacina antirrábica, exame de sorologia, atestado de saúde do animal, certificado veterinário internacional, taxa, que seria a passagem aérea do animal, e se for um animal como esses aqui, acima de 8 quilos, que vão no porão, você vai precisar da caixa de transporte deles. Vamos lá agora explicar detalhadamente, ponto por ponto. Eu vou falar do processo e Gra vai falar do valor, tá? O microchip ele tem que ser certificado com dois ISOs, que é o ISO 11784 e ISO 11785. Você pode comprar o microchip na internet ou então, se na sua cidade tiver uma clínica veterinária que já tenha a disponibilidade desse microchip, você pode procurar a clínica e já faz a aplicação lá mesmo, tá? Sim. Na nossa cidade não tinha médico veterinário que vendia o chip, então nós tivemos que comprar o chip e trazer para eles fazerem a aplicação, tá? Aqui numa cidade, antes da gente descobrir que a gente poderia comprar o chip, a gente ia levar numa outra cidade aqui próximo e a gente achou aí valores de 120 até 180 reais para fazer a aplicação desse chip, mas vai depender aí do quanto o veterinário na sua cidade vai te cobrar. Mas eu já adianto que é um processo super simples, tá? Não é nada cirúrgico, não precisa de cuidados pré nem pós. É como se estivesse aplicando uma vacina. Então é super simples, super rápido. E aí nós não pagamos para colocar, né? Porque a veterinária que tá fazendo o processo com a gente desde o início. Deu de brinde? Deu de brinde. A E é aplicação. uma amiga nossa. Então a gente não pagou. A gente só comprou o chip que ficou aí 50 reais. Cada um. Cada um. Cada chip ficou em torno de 50 reais. Isso, já com frete. Gra falou que é um processo simples realmente, mas tem que ser feito por um veterinário, tá? Tanto a aplicação quanto o cadastro. Porque depois de aplicado o chip, precisa ter um cadastro do animal, do proprietário e das vacinas que esse animal recebeu dentro do banco de dados do microchip. Então, todas essas informações têm que ser inseridas pelo médico veterinário, tá bom? Então, comprem o chip e levem para o veterinário de vocês fazerem o processo. O segundo ponto é a vacina antirrábica. A vacina ela tem que ser feita no dia após a aplicação do microchip ou então nos dias que procedem ali. Só não pode ser feita antes, tá certo? A vacinação ela tem que ser feita com vacina antirrábica internacional também, tá certo? E o valor ficou em R$ 28 reais cada uma vacina, tá? Mas vai depender também do quanto o veterinário aí vai te cobrar por essa vacina, Isso. mas é o que a gente pagou aqui na nossa cidade. Após a aplicação da vacina antirrábica, você vai precisar aguardar 30 dias, pelo menos 30 dias, para fazer o exame de sorologia do animal. E é esse exame que vai determinar se você vai poder levá-lo mesmo de fato para a Europa ou não. Se a vacina Surtiu efeito. Existe um padrão, tá? Existe um resultado mínimo exigido pela União Europeia para que o animal possa entrar no espaço europeu. E aí, após esses 30 dias da vacina antirrábica, você vai fazer o exame de sorologia. Certo. Valor que a gente pagou?
no exame, Uhum. ficou, deixa eu só olhar aqui, gente, porque são vários valores, né? Ficou por 1.320 a sorologia De cada um. de cada uma. Lembrando que no Brasil existem somente 4 laboratórios que são, como que falam, não? São Credenciados. credenciados, né? Que realizam esse procedimento e emite um laudo. Você precisa de um laudo. E esse laudo ele tem que ser aceito pela União Europeia e só Exato. 4 laboratórios no Brasil que são credenciados para isso. É um aqui em Minas Gerais, 2 em São Paulo e um em Curitiba. A gente vai deixar na descrição aqui desse vídeo o nome desses 4 laboratórios, Isso. ok? Diana desistiu do vídeo. Depois de fazer a sorologia, você vai ter que aguardar mais 90 dias da data de coleta do sangue da sorologia para solicitar o CVI, que é o Certificado Veterinário Internacional. Para eles emitirem esse certificado para você, vai ser necessário ter o certificado do microchip, o cartão de vacinação com vacina antirrábica que foi realizada, o laudo da sorologia e um atestado médico. E esse atestado ele tem que ser num modelo específico, que ele fica disponível para você quando você dá entrada lá no CVI, no processo do CVI, no site do governo. Você vai baixar o PDF, levar até seu veterinário, ele vai preencher e assinar para você. Aí você vai anexar junto com esse atestado os outros documentos que eu comentei e mandar tudo para o órgão governamental, que no caso é a Vigiagro, e eles vão emitir para você o CVI. E existe um prazo máximo para você dar entrada nesse pedido. São só 9 dias antes da viagem, tá? O CVI tem validade de 10 dias, então, faltando ali 9 dias para dar a data da sua viagem, que você vai poder solicitar esse CVI. Não tem como solicitar ele com muita antecedência. No caso da gente que está indo só em setembro, a gente só vai poder solicitar isso lá no finalzinho de agosto. Diana, vem cá. Mas o restante a gente pode providenciar tudo antes. Isso aí. E o CVI é de graça. Ah, tá. Tem um custo do Exatamente. atestado, né? A gente colocou aqui um valor de... Você vai ter um modelo pronto, então o veterinário vai ter que examinar o animal e atestar e assinar esse atestado. A gente colocou o valor de R$150, mas aí vai depender do quanto o veterinário vai te cobrar aí na sua cidade. A gente colocou como se fosse o valor de uma consulta normal. Uhum. Como a gente falou no início do vídeo, a gente vai na TAP, então a gente fez a reserva do bilhete delas na TAP, um voo direto, a gente vai sair de Belo Horizonte, a gente vai direto para Lisboa. Deem preferência para voos direto, tá, pessoal? É menos cansativo para o animal e é menos burocrático também. Talvez alguns voos que têm conexão são em outros países e aí a burocracia já é outra, tá? Por conta do peso delas, a gente não consegue fazer a compra no site. Então, a gente só consegue fazer a compra desses bilhetes por telefone. Inclusive, eu fiquei mais ou menos 1 hora e 30 minutos em ligação com eles para fazer a compra desse bilhete. E eles pedem que você alguns dados, né, para poder efetivar ali a compra desse bilhete. Que é a raça do animal, o peso desse animal juntamente com a caixa e as 3 medidas da caixa. E isso eles fazem por telefone porque existe um limite de transporte de animais até mesmo no porão. Existe na cabine, mas existe no porão também. Geralmente é no máximo 3 animais que vão em cada voo. Sim. Quanto antes você puder reservar o bilhete do seu animal, melhor ainda, tá? No nosso caso a gente já reservou, nossa viagem é setembro, e aí a gente já reservou agora no mês de abril. Já para não correr o risco de deixar elas para trás, porque se elas não forem, eu não vou. Tá. E uma observação só para agregar aqui, se por acaso só acontecer alguma coisa e não acha possibilidade de levá-las, você não consegue reembolso do valor do bilhete, tá? É como se fosse um serviço, então você não consegue, vou cancelar para... Não consegue. Pagou, já era. Pagou, você perde o valor, se por acaso não for levar elas, já perdeu o valor. E falando em valor... Na TAP, tá, gente? Isso não é uma regra geral, a gente tá falando da companhia que a gente comprou. Valor? O valor do bilhete delas, aí o valor também vai depender de acordo com o peso do animal. Até certo peso é um valor e dali pra frente é outro valor. No caso delas, elas pesam juntamente com a caixa, deu menos de 32 quilos. Então, ficou no valor de, vamos olhar aqui da passagem, R$ 1.424. Cada passagem. Cada uma. Isso. E para transportá-las no porão é preciso uma caixa e a caixa tem que ser uma caixa específica, padrão IATA, que é um padrão de transporte internacional aéreo. Tem que ter um monte de coisa na caixa, tá? Mas só se você procurar a caixa padrão IATA, você vai saber lá mais ou menos o que é essa caixa. Ela tem que ter um tamanho suficiente para o animal ficar de pé sem precisar abaixar a cabeça, tá? Então, coloca o seu animalzinho em pé,
mede lá quanto que ele tem de altura, de comprimento e tira ali pelo menos 5 centímetros a mais nessa medida para poder comprar a caixa para transportar. A de Diana, por exemplo, é a caixa número 6 e a de Belinha é a caixa número 5, porque ela é um pouco menor. E as duas, cabem as duas juntas, elas dormem juntas na caixa de Diana. A caixa de Belinha fica a maioria do tempo que ela fica vazia. Cabem as duas em uma só caixa, só para vocês terem noção do tamanho que essas caixas são. Porém, eles exigem que você tenha uma caixa grande o suficiente para eles ficarem em pé e se movimentarem sozinhos. E elas têm que ter um tapete higiênico, tá? Isso. Dentro da caixa e água, né? Tem aquele bebedor que você coloca a garrafa e à medida que o animal vai bebendo, a água vai descendo. Tem que ter esse bebedor e tem que ter também o tapete higiênico, como o Gra falou. E os valores? A caixa ficou em torno de 1.450. Cada caixa. Aí vai depender também do tamanho da caixa. Mas aí a gente colocou esse tamanho porque é o valor das caixas que a gente comprou. E, ó. Diana, o vídeo é seu, você vai fazer feio? E a questão da sedação, né? Não é permitido sedar o animal, tá? Não é recomendável e nem permitido. Se eles notarem que o seu animal está sedado, nem você nem o animal vão viajar. E toda a documentação que vocês vão providenciar, ela precisa ser impressa e levada no dia do embarque, tá? Então, vai precisar do certificado do microchip, a vacina antirrábica também, o cartão de vacina, o laudo da sorologia, o atestado médico e o CVI, tudo isso precisa ser impresso, leva isso numa pastinha para vocês fazerem um check-in lá no dia da entrada e também na chegada em Portugal, tá? Esses documentos precisam ser apresentados lá na hora que vocês chegarem. E informa para o aeroporto, com pelo menos 48 horas de antecedência, que você vai levar o animal e eles vão providenciar um atendimento médico veterinário para fazer uma análise do animal assim que ele chega em solo português. Isso aí você vai ter que pagar uma taxa também de 40 euros, tá? Tá. Então vamos lá. Agora eu vou passar aqui para vocês o valor que a gente gastou com tudo. No geral. Na boca. Então, um só, tá, gente? O valor de uma. Então, no final aqui, a gente multiplica por 2, que no caso delas. O chip, R$50. A gente não pagou para aplicar, como a gente já disse. A vacina, R$28. A sorologia, 1.320. Eu acredito que nos outros deve ser um valor aproximado, de 1.320. O atestado, 150. A gente colocou também aproximado. A caixa, 1.450. A passagem, 1.424. E a avaliação no aeroporto de 40 euros, a gente colocou R$224. Considerando o valor do euro de hoje desse vídeo. Então, o total, R$4.646 para levar uma pet. No nosso caso, foram duas, então ficou aí por 9.000 e... Vou fazer a conta aqui ao vivo para vocês. R$9.292 que a gente vai gastar para levar as duas pets. A gente tinha separado, a gente achou que ficaria um pouco mais, né? A gente tinha separado em torno de R$6.000 para cada uma. Mas, considerando a nossa realidade, a nossa cidade aqui, ficou por R$9.300. Vamos arredondar aqui as duas. E aí, esse é o valor final para transportar cada uma. E o prazo final total para providenciar todos os documentos é um prazo mínimo de 129 dias. Isso. Se você tem sua viagem programada para 90 dias, 110 dias, já não dá mais tempo, tá? Isso se você for viajar pela primeira vez com pet. Tenham em mente que esse prazo mínimo é 129 dias. Então, a gente está começando desde março, desde março, na verdade. Então, a gente já está fazendo tudo com muito mais tempo. Isso. E é o recomendável também, tá? Exatamente. E aí, essas informações, elas são um norte inicial para vocês terem uma ideia de gastos, de prazo e tudo mais. Só que tudo que for oficial, é interessante vocês procurarem com a companhia aérea de vocês e também com a Vigiagro do estado de vocês. Eu conversei com a Vigiagro de Minas e eles foram super rápidos, me tiraram as dúvidas assim, em questão de minutos e eu consegui todas as orientações com eles, tá bom? Então isso é muito importante. Pode ser que no seu estado, né, haja eles peçam alguma outra documentação. Ou o prazo seja diferente. Então é legal que vocês verifiquem, mas de maneira geral é isso aqui. Acho que não vai fugir muito do que a gente passou aqui para vocês, não. E assim, vocês podem pensar, realmente é caro. É caro, se você tem, é muito caro, não vou levar, eu te entendo. Eu não iria sem elas. Foi a única condição que eu coloquei para Gra desde o início do processo. Gra, eu vou, mas elas têm que ir também. Se elas não forem, eu não vou. A gente pode gastar o valor que for, mas elas duas têm que ir junto.
porque fazem parte da minha vida, né? Desde antes dela. São meus primeiros amores desde antes de Gra. E Ele acho que ele ama mais elas do que eu, faz parte. e Né? ela está certa ao pensar isso. E Elas elas, vieram antes. e elas são, antes de tudo, minha responsabilidade. Então, eu não tenho que dar só água, comida e um lar para elas ficarem, porque isso a gente poderia achar aqui no Brasil com os nossos familiares, mas também exige um cuidado e uma atenção. Onde quer que eu estiver, eu vou fazer isso e elas vão comigo. Então é isso. Ali, ó, como que Belinha tá super animada em ir pra Portugal. Não tá, Bela? Então, prontinho? Encerrou? Encerramos. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero aí ter poder ter esclarecido para vocês, aí explicar como funciona o processo. Se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu ou ele aqui volta de novo aqui respondendo para vocês. E espero que tenham gostado. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Oi, Oi, gente! Tudo bem com vocês? Para, amor. Atestado de saúde emitido por um médico veterinário, tá? Eu tô aqui, eu não tô abrindo as patinhas, amor. Fechando a patinha dela. Vai. Ficou alguma coisa aí? Só pra terminar. Será que ficou? Diana lambeu minha boca. Eca.